Boa noite, Sam. Me chamo Josué Martins. Moro em Canindé, que fica no estado do Ceará. Tenho 68 anos e contarei uma história que me aconteceu há quase 42 anos. Essa história é de quando vi um lobisomem junto com meu pai. Naquele tempo era até comum ver coisas feias pelo mundo. Na data desse ocorrido, eu trabalhava fora como ajudante de pedreiro, junto com meu pai. Passávamos de 5 dias a uma semana em outra cidade, mas às vezes voltávamos para casa no final de semana. E em nossa casa ficava minha mãe, minha avó e meus 3 irmãos pequenos. E era assim que levávamos a vida. Nós dois sustentávamos toda a nossa família. A minha mãe, quando não estávamos em casa, sempre deixava tudo trancado. Deixava apenas uma janela com grade aberta. E nem era sempre, pois ela tinha medo de ladrão, ou que alguém fosse querer fazer o mal, pois onde eu morava era tudo mato, e era uma casa aqui e outra bem longe. Tudo era distante. A minha mãe só saía de casa para ir até a venda, e meus irmãos ficavam com minha avó, mas logo ela retornava. Até que num certo sábado, quando chegamos em casa, encontramos a minha mãe desesperada. Ela estava muito nervosa. Eu logo perguntei o que tinha acontecido e onde que estavam meus irmãos. E a minha avó e eles estavam na cozinha, chorando muito. Foi então que minha mãe começou a falar. Ontem eu estava na cozinha fazendo o almoço, mas Dona Luciene, quando escutei o choro de um dos meninos. E quando fui até a sala, vi um homem olhando da janela, que na ocasião estava aberta. Ele olhava para um dos meninos. Eu me assustei e gritei. Foi aí que o estranho homem sorriu e falou para mim. Minha senhora, estou com muita fome. Me dê um prato de comida. Eu não quero fazer o mal. Eu só estou com muita fome. Eu então falei que não daria comida para ele e nem nada que ele pedisse. E enquanto olhava para o homem, sentia arrepios com a presença dele e mandei que ele fosse embora, pois meu marido e meu filho logo chegariam. Nessa hora, a dona Luciene veio até onde eu estava e também viu aquele estranho homem. E foi depois que eu falei que não daria comida que ele começou a rir e disse o seguinte: todos vocês vão se arrepender de ter me negado comida, pois vocês não sabem com quem estão falando. Depois disso, ele saiu e foi pela estrada rindo. Quando perdi de vista, mandei a dona Luciene pegar nossos filhos e fomos para casa da minha tia passar a noite por lá, pois estávamos com medo dele voltar. E quando chegamos hoje pela manhã, a porta do quintal estava no chão. Meu pai, ouvindo toda aquela história, ficou como um louco e falou assim para minha mãe: pegue minha mãe e vá com nossos filhos para casa da sua tia, que eu e o Josué ficaremos aqui esperando esse sujeito. Quando elas se foram, fomos ajeitar a porta. Depois meu pai pegou um velho 38 que ele tinha e me deu uma espingarda calibre 12. Quando terminamos tudo, já era 2h40 da tarde. O dia até que passou bem rápido, e quando demos conta já estava de noite. E ficamos ali esperando o estranho homem aparecer. Ficamos aquela noite acordados, mas não vimos nada. E na noite seguinte também não vimos nada. E o mesmo aconteceu na noite do domingo para a segunda, que no caso já teríamos que pegar o ônibus para voltar ao nosso serviço. Então falei assim para o meu pai: pai, eu acho que esse homem não volta mais. E meu pai logo me respondeu: meu filho, esse homem tentou contra a vida da nossa família. E mesmo que a gente perca o emprego, enquanto não dermos cabo desse homem, eu não saio daqui. E não fomos trabalhar. Quando chegou a noite da segunda, estava bem quente. A lua iluminava bem a região. E eu e meu pai estávamos conversando na varanda de casa. Foi quando escutamos pisadas fortes quebrando os galhos secos. E era algo bem grande.
e que, quando se aproximou da gente, se escondeu atrás das árvores. Eu então já fui caminhando na direção daquilo e gritando assim: "É você, maldito!" Foi aí que meu pai logo gritou: "Josué, volte para cá." Então voltei para onde meu pai estava. Foi aí que vimos aquela coisa saindo de trás de uma árvore. E eu não tenho palavras para descrever o que era, pois aquilo era uma mistura de homem com cachorro e porco. Aquele bicho estava com roupas rasgadas. Foi quando aquela besta começou a andar em nossa direção. Meu pai disse para entrarmos. Então entramos e trancamos tudo. E deixamos aberta apenas a janela que tinha grade. E ficamos em posição para atacar, caso aquela coisa tentasse entrar. E era ele ou nós. E foi quando aquele bicho chegou na frente da casa que vimos ele nos encarando pela janela. Eu já ia atirar naquilo. Foi quando meu pai falou: "Josué, só atire se ele tentar entrar. Não gaste balas atirando à toa." E ficamos ali olhando pro bicho. Aquela coisa ficou uns 5 minutos nos encarando pela janela. Eu já estava morrendo de medo e já tremia igual vara verde. Foi quando aquele monstro deu a volta por trás de nossa casa e foi até a porta do quintal. Nós fomos para lá também e ficamos em posição de atirar. Mas parece que aquele demônio sabia que a gente estava ali e não atacou. Foi então que aquele ser vindo do inferno começou a correr ao redor da casa e a fazer barulhos estranhos. Depois de um tempo ele parecia ter ido embora, mas nem eu e nem meu pai ousamos sair de casa para ver se ele tinha ido embora. E ficamos dentro de casa. Naquela noite ele não retornou. Ficamos de vigia ainda por dias, mas aquele ser nunca mais retornou, nem como homem e nem como bicho. Ele era muito inteligente, pois parecia saber que estávamos em casa no final de semana, e por isso não atacava, e que na segunda só estaria as mulheres e as crianças em casa. Por isso que ele apareceu. Nós nunca descobrimos quem era aquele sujeito, nem de onde ele era, mas o medo tomou conta da minha família por anos. E ainda hoje lembro daquele lobisomem encarando eu e meu pai na janela da minha casa. Boa noite. Olá a todos. Eu me chamo Gabriel, tenho 27 anos e nasci e fui criado em Americana, um município que fica em São Paulo. Atualmente estou casado e moro um pouco distante da onde tudo aconteceu, mas esse ocorrido ainda permanece até hoje na minha mente, onde não foi só eu que vi aquele bicho, mas toda a minha família também o viu. Eu tinha 17 anos na época do ocorrido. Estava para terminar o terceiro ano do ensino médio. Eu era um rapaz que gostava de sair com os amigos. E por aqui em minha cidade, é bem comum falar de lobisomem. Mas nunca achei que fosse ver um. E não acreditava no que as pessoas falavam e afirmavam. Um bicho grande, peludo, com mãos e braços longos. Para mim, isso não passava de historinha para assustar crianças, e por isso nunca dei tanta atenção. A minha avó era que sempre me falava: "Gabriel, volta cedo para casa, que o lobisomem anda por aí." Como não acreditava nisso, eu só confirmava com a cabeça e continuava com meu ceticismo sobre este ser. Mas em uma certa noite, tudo isso mudou. O primeiro a ver essa criatura foi o meu pai, e foi bem no quintal de nossa casa.
Mas primeiramente deixe-me explicar como é a casa dos meus pais. Ela fica em um dos últimos bairros daqui, em uma das últimas ruas da cidade. E logo depois do muro do quintal, só tem mato. Lá tem poucas casas até hoje. Por isso a casa é rodeada de cerca elétrica. E o muro é bem alto. Mas aquela coisa pulava tão alto que quase conseguiu entrar para dentro de casa. Como disse, meu pai foi o primeiro a ver essa criatura. Ele tem a velha mania de sempre no final de semana trabalhar em sua marcenaria, onde ele faz bancos e objetos de madeira em geral. Ela fica em um quarto nos fundos da casa, perto do quintal. E em um final de semana lá estava ele, trabalhando em um móvel até tarde da noite. Até que em determinada hora da noite, o meu pai começou a ouvir passos pesados e roncados que vinham do fundo da casa. Ele, achando aquilo muito estranho, parou seu trabalho e foi ver o que era aquilo. Aquela coisa que estava lá fora, ou seja lá o que fosse, era grande e bem pesada, pois roncava alto e fazia muito barulho. Foi então que meu pai pegou a escada e colocou no muro, e logo subiu para olhar. E assim que ele olhou sobre o muro, viu uma coisa que não era normal, pois tinha uma cabeça muito grande e feia. O seu corpo era todo peludo e tinha um cheiro de carne podre. Na hora em que viu aquilo, meu pai tomou um susto tão grande que pulou da escada que fraturou a perna. Mas mesmo assim ele ainda se rastejou para dentro de casa. E aquela coisa ficou lá fora andando pelo mato, como se quisesse invadir nossa casa. No outro dia meu pai nos contou do ocorrido, e essa descrição que ele deu da criatura batia direitinho com o bicho que os moradores estavam vendo. Mas mesmo ouvindo da boca do meu pai, eu não acreditei, pois apesar da seriedade dele, às vezes ele tirava brincadeiras comigo. Por isso não acreditei. Só que aquilo o abalou tanto que meu pai não quis mais trabalhar até tarde da noite, fazendo seus bancos de madeira. Bom, a segunda pessoa a ver o lobisomem foi a minha mãe, que jura ter visto esse bicho no matagal perto de nossa casa. Ela diz que vinha do trabalho às 11 horas da noite, e assim que entrou em nossa rua, ela viu uma coisa preta passando correndo para o terreno baldio, que tinha lá perto de nossa casa. Na hora ela já ficou com medo, e não tirava o olho para onde aquilo tinha ido. Foi então que ela passou com um carro, e de relance viu uma coisa abaixada dentro do mato, a observando, e estava somente com a cabeça à amostra. O seu corpo estava atrás de uma moita. Foi então que minha mãe acelerou o carro e saiu dali. E mesmo depois de já ter passado, a minha mãe ficou o tempo todo olhando pelo retrovisor do carro, mas aquele bicho não a seguiu. Lembro que nesse dia cheguei em casa mais tarde que minha mãe, mas não vi nada no local que ela tinha visto o tal lobisomem. E desacreditei também da história dela. Achava que eles queriam colocar medo em mim, para que eu não saísse de noite como fazia, pois sempre chegava tarde em casa e nunca tinha visto nada do tipo. Eu só não sabia que aquilo tudo era verdade e que eles estavam me alertando sobre uma coisa que eu não sei de onde veio e nem para onde foi. Pois se naquela noite a amiga da minha mãe não tivesse acordada, com certeza ele ia me pegar. Tudo aconteceu 2 semanas depois que minha mãe disse ter visto aquela coisa. Eu estava tendo aulas de cursinho nessa época, ao qual sempre terminavam às 10 horas da noite. Mas eu ficava fora de casa até a meia-noite, namorando e saindo com amigos. Era costume fazer isso, mas tudo mudou depois que vi aquele lobisomem. Era uma noite de sexta-feira. Lembro que nesse dia foi aniversário de um amigo meu e que fui convidado para ir à festa que ele ia fazer em sua casa. Lembro que não fiquei a noite toda no cursinho e de lá fui até a casa desse meu amigo. Como sou fraco para a bebida, com alguns goles já estou bêbado e caindo no chão.
E bebi naquele dia. Bebi tanto que dormi. Quando me acordei já eram as 2 horas da madrugada. Com aquela ressaca, só pensava comigo. Pronto, é hoje que meus pais me matam. Então peguei minha bolsa e saí para ir atrás de um táxi, mas não tinha nenhum vivente na rua aquelas horas. Foi então que tomei a pior decisão da minha vida. Decidi ir a pé para casa, pois a casa do meu amigo só ficava a 2 quilômetros da minha. E isso era pouco perto dos sermões que meus pais iriam me dar. Então fui seguindo por ruas desertas e sombrias. Medo eu só tinha de assalto. Estava despreocupado e andando tranquilamente. O caminho até a minha rua foi calmo, mas foi lá que as coisas ficaram sombrias. Quando cheguei em minha rua, percebi que os cachorros estavam latindo bastante, mas nem liguei muito, pois pensava que era para mim que eles latiam. Só que não era. Aqueles cães estavam latindo era para aquela criatura sombria e estranha. Segui andando e já ia chegando perto do terreno baldio, o mesmo que minha mãe viu aquela criatura. Foi nessa hora que escutei uma voz bem baixa falando assim: "Ei, rapaz, não vai por ali não. Lá na frente tem um bicho escondido." Levei um susto quando escutei aquilo e vinha de uma amiga da minha mãe que estava no portão de sua casa. Foi então que ela continuou: "Entra aqui que vou ligar para tua mãe." Eu ainda sem acreditar naquilo respondi que não precisava e que minha casa era logo ali. Mas a mulher mesmo assim insistiu. E enquanto conversávamos, foi que vi uma coisa saindo lentamente do terreno baldio. Aquilo estava de quatro e fui até a porta de uma das casas. Na hora que vi aquilo, eu travei. Só senti a amiga da minha mãe abrindo o portão e me colocando para dentro de casa. Foi então que ela falou: "Tá vendo? Se tu tivesse seguido o caminho, aquele bicho teria te pegado. Fica aqui que vai ser melhor para ti." Eu confirmei com a cabeça e fiquei calado, apenas pensando no que diabos era aquilo e por que estava ali, em plena cidade grande. Então comecei a pensar em todos os casos que ouvi, inclusive dos meus pais, e todos eles não eram simples histórias, pois aquele bicho era bem real e que por pura sorte não fui vítima daquela coisa. Foi então que a amiga da minha mãe começou a falar: "Tá com 2 dias que esse bicho aparece por aqui. Parece que não quer fazer mal a ninguém, ou se não tá esperando algum desavisado cruzar seu caminho. Antes de tu aparecer, aquele bicho tava direto saindo e entrando daquele terreno baldio. Ia até aquela casa e logo depois voltava. O latido dos cães me acordaram e também ouvi. Fiquei daqui olhando até tu aparecer. Fica aqui que eu vou ligar para tua mãe." Novamente confirmei com a cabeça e ela ligou para minha casa, mas ninguém atendeu o telefone e dormi ali aquela noite, só pensando naquele bicho e que os relatos e causos eram bem reais. Quando me acordei já eram as 8 horas do outro dia, com minha mãe me chamando na casa da sua amiga. Ela explicou do ocorrido e tudo ficou bem, apesar da bronca que levei de meus pais. Então fui para casa, tomei um banho e passei o dia pensando naquele bicho e com medo de quando a noite chegasse. Mas graças a Deus que aquela foi a primeira e única vez que vi um lobisomem, já que depois de um tempo, ninguém mais viu aquele ser. Tempos depois descobrimos que perto de nossa casa tinha uma bebê recém-nascida, que ainda não era batizada. As pessoas falavam que era por causa dela que o lobisomem estava aparecendo por ali. Por isso ele ficou rondando pela minha rua. Aquilo estava vigiando para quando tivesse uma brecha para atacar. E hoje eu não duvido se era isso mesmo, pois logo depois que batizaram a menina, aquele ser parou de aparecer e logo tudo voltou ao normal. E embora ainda tenha ficado com trauma, hoje eu sei que lobisomem é um ser real e que naquela noite eu seria apenas mais uma vítima. Mas por sorte, consegui escapar.
Boa noite. Boa noite, Sam. Eu me chamo Ayrton. Atualmente moro na Paraíba, mas sou natural do Ceará. Hoje tenho 58 anos e sou segurança de uma empresa daqui. A vida tá muito boa para mim, mas que nem sempre foi assim, pois as coisas sempre foram difíceis para o meu lado, já que venho de uma família bem humilde lá do sertão do Ceará e sempre tive que trabalhar desde cedo, onde desde os 15 anos que trabalho para ter dinheiro e ajudar a minha família. Primeiro fui engraxate, logo depois fui vendedor de frutas, mas onde consegui estabilidade mesmo foi em um engenho de rapadura lá no Ceará. Comecei como cortador de cana, depois fui queimador, até virar caseiro da fazenda, onde era a do senhor Sebastião, lugar onde não faltava serviço para ninguém, pois qualquer um que procurasse trabalho lá, ele dava uma ajuda. Mas só que em meio a tanta gente em sua fazenda, ele acabou contratando um homem que mexia com coisas obscuras e que toda noite lhe virava um bicho muito estranho. O ano era 1993. Eu era bem jovem na época, mas já era caseiro da fazenda do senhor Sebastião, um homem que sempre gostou de ajudar as pessoas. Lá tinha trabalho para quem quisesse. Ele sempre recebia qualquer um em sua propriedade, pois além de lucrar com aquilo, ele gerava emprego para as pessoas. Mas só que num dia apareceu um homem folgado lá pela propriedade dele, e que quando chegou na fazenda viu todo ferido. Parecia que tinha brigado de faca com alguém, pois suas feridas eram profundas e pareciam ter sido feitas por um objeto cortante. Ele disse que tinha brigado com um ladrão na faca e que o feriu daquele jeito. No começo acreditamos nele, e o homem passou uns 20 dias acamado, mas que logo depois já estava trabalhando no engenho. Deram as instruções ao estranho homem, que aprendeu rápido a fazer o seu trabalho, mas que depois de um tempo começou a não querer mais trabalhar. Às vezes ele aparecia embriagado, ou se não, nem aparecia por lá. E além de fazer isso tudo, o homem tinha um costume muito estranho. Todo dia, sempre à meia-noite, ele saía sozinho para o meio do nada e só voltava apenas no outro dia. A gente sempre perguntava o que diabos ele ia fazer tarde da noite, e o homem sempre dizia que ia visitar uma moça que morava ali na região. E assim o tempo foi passando, até aquele sujeito abater uma das vacas do senhor Sebastião sem a sua permissão e dar para os homens comerem, o que fez ele ficar com raiva e ter colocado aquele homem para fora de sua fazenda. Mas antes de ir embora, aquele homem olhou com ódio para o senhor Sebastião e então disse assim: "Você está cometendo um grande erro, pois não sabe com quem está se metendo. Hoje eu vou embora, mas vocês não terão um minuto de paz." Então o homem saiu arrastado pelos outros cortadores de cana, e que depois seguiu por um rumo incerto. E foi depois daquele dia que aquela besta começou a aparecer. Primeiro foram as pessoas da região, que começaram a falar sobre terem visto o animal peludo correndo pelas estradas. Depois os próprios homens que trabalhavam na fazenda estavam falando sobre esse mesmo bicho. E foi aí que aquela criatura começou a atacar a fazenda do senhor Sebastião. Primeiro foram os engenhos, que amanheciam cheios de terra e com tudo revirado. Depois foram os animais que apareciam mortos, todos estraçalhados, como se um bicho muito grande tivesse os atacado.
O senhor Sebastião pediu para a gente ficar de tocaia, para ver quem estava fazendo aquilo tudo, pois ele não acreditava que seria obra de uma besta feroz, assim como muitos estavam falando. Ele chamou eu e outros homens de confiança para ficarmos de tocaia sem ninguém saber, para ver se conseguíamos descobrir quem estava causando aquele alvoroço todo. Mas foi aí que nos deparamos com um bicho que até hoje lembro do seu rosto. Era uma noite de sexta-feira. Estávamos em um alpendre perto do engenho, comendo tapioca com café, até que um dos homens falou: "O que é aquilo?" Olhamos para onde o homem estava apontando e de trás de uma cerca vimos um bicho de pé e que estava olhando para a gente. Aquela coisa, vendo que a gente estava armado, ficou de quatro e correu até uma estrada de terra, onde se embrenhou no mato até sumir na escuridão. Aquilo deixou todos com medo, pois nós estávamos de tocaia atrás daquele bicho, mas foi ele que nos viu primeiro. Mas mesmo assim ficamos ali, mas sempre em alerta, pois agora sabíamos que os relatos sobre o tal lobisomem eram verdade. Mas o bicho não voltou mais. Aquele ser era muito inteligente, pois só veio aparecer alguns dias depois, tendo matado um bezerro e algumas galinhas. O senhor Sebastião, com muita raiva, contratou uns pistoleiros da região, que eram famosos por matarem um rindo, e o Sebastião ordenou que eles fossem atrás do estranho homem, mas que não encontraram nada. Os pistoleiros ficaram na fazenda para ver se pegavam o bicho. Eles ficaram no encalço do bicho, e quase toda noite se ouviam vários disparos de arma de fogo, mas nunca pegavam aquela aberração, até aquela fera arrancar a mão de um dos homens. Era uma madrugada de sábado para domingo. Todo mundo acordou com alvoroço na casa do senhor Sebastião, pois um dos pistoleiros havia tido sua mão arrancada por aquele ser. Às pressas o levaram para o hospital, pois a sua situação era grave, já que além da mão decepada, sua barriga e suas costas tinham grandes arranhões. E foi naquela noite que demos um fim naquela história. Pegamos tudo o que era de arma e juntamos 7 homens. Então ficamos na mata caçando bicho. Foi aí que mais ou menos lá para as 3 da madrugada, aquela coisa deu as caras outra vez. E quem viu primeiro o bicho fui eu, já que estava em cima de uma árvore observando. Aquilo vinha correndo ao longe pela estrada em disparada, pois com a claridade da lua dava para ver o caminho todo. E vendo aquele bicho vindo ao longe, chamei os homens que foram ficar de tocaia dentro do engenho. E o bicho foi direto para lá. E só então vi como de fato ele era, pois passou por mim debaixo da árvore. Ele era muito grande. Seu corpo tinha pelos por todo canto. Suas orelhas eram grandes, que nem a de um cachorro, só que viradas para baixo. Ele era meio que corcunda, e com pernas grandes viradas para trás. Aquele bicho tinha uma respiração cansada e assustadora, e quando ele foi para o engenho, não deu outra. Os homens atiraram até não sobrar bala, e o bicho, mesmo tomando muito tiro, ainda correu bem rápido para a mata. Mas eu sabia que ele não ia muito longe, pois havia perdido muito sangue, e não ia demorar até acharem o seu corpo sem vida. Alguns dias depois dos tiros, começamos a sentir um mau cheiro vindo da mata, e quando fomos ver, nos deparamos com o corpo daquele homem folgado todo inchado, dentro de uma vala perto da fazenda. Chamamos a polícia e enfim veio a identificação daquele sujeito. Se tratava de Matias de Souza, 34 anos, e que era natural do Amazonas, mas que de alguma forma estava ali no Ceará. E como chamamos a polícia, o senhor Sebastião acabou sendo acusado de homicídio doloso, por conta dele ter respondido pelos atos de seus trabalhadores. Após cumprir a sua pena, ele resolveu se mudar dali, já que a sua reputação já não era mais a mesma. Ele vendeu suas terras, os seus animais e até o engenho,
e então foi embora com sua família para algum lugar. Eu fiquei por aí de emprego em emprego, até me estabilizar aqui na Paraíba nos anos 2000, onde consegui um emprego de segurança da área privada, a qual estou até hoje. Sempre contei essa história para meus amigos e parentes, mas eles não acreditam nessas coisas. Mas eu também não acreditava nas histórias que ouvia. Por isso tive que ver, para ter certeza de que lobisomens existem. Boa noite. Opa, e aí? Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo, ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, lhe convido a se inscrever no canal. Basta apertar no botão vermelho abaixo, esse que aparece na tela. Ative também o sino das notificações. Fazendo isso, você sempre será avisado quando sair vídeo novo, já que postamos diariamente. Deixe o like para fortalecer o canal e compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim. E se fez isso, muito obrigado. Me despeço de todos e vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.